Fala galerinha, sétimo ano. Hoje vamos dando continuidade ao nosso assunto, né? Continuando com o volume 2 do nosso livro, no capítulo número 6, especificamente na página número 60, que fala sobre operações com números racionais, né? Então aí nós vamos começar a falar sobre adição, subtração, multiplicação, divisão, raiz, potência de números racionais e expressões numéricas, tá ok? Então começando pelas adições e subtrações de números racionais, só que agora com denominadores iguais. O que seriam denominadores? Denominadores são esses números aqui de baixo, ó, da nossa fração, né? Esses são os denominadores. Esses denominadores precisam ser iguais. Então, quando os denominadores forem iguais, você vai repetir o denominador e organizar aqui os numeradores de acordo com o sinal, né? Aqui, ó, sinal de mais, então eu vou somar, já que o primeiro também é positivo e o segundo também é positivo, então eu vou somar 2 mais 7, 9, 9 quintos, tá? Repete o denominador. Exemplo número 2, a mesma ideia, repete o denominador, tá? Já que eles são iguais, e soma ou subtrai os numeradores, 8 menos 2, né? Coloquei em uma só fração. Subtraiu 8 menos 2 dá 6. 6 sobre 3, que é a mesma coisa que 6 dividido por 3, vai dar 2. Ok? Essa é uma situação com denominadores iguais. Agora nós vamos ver quando os denominadores forem diferentes, né? Então eu coloquei aqui, ó, 2 quintos mais 1 quarto, né? Denominadores diferentes. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é igualar os denominadores fazendo o MMC, tá? 5 e 4, aí eu vou dividindo, fazendo a fatoração, a decomposição em fatores primos, né? 4 é divisível por 2, vai dar 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. E eu vou baixando 5. 5 só é dividível por 5. 5 por 5 dá 1. Multiplica agora 2 vezes 2 vezes 5 dá 20. Esse 20 vai ser o nosso novo denominador. E o que acontece? Divide pelo de baixo e multiplica o resultado pelo de cima. Então aqui, ó, 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 2, 8. Mais 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 1, 5. Agora eu vou somar ou subtrair, dependendo dos dois sinais, né? 8 mais 5, desculpa, 13. 13 20avos, ok? Exemplo número 2, a mesma ideia, denominadores diferentes. Então, iguala os denominadores fazendo o MMC, né? Entre 3 e 5. 3 só é divisível por 3 e o 5 só é divisível por 5. Então, 3 vezes 5, 15. Esse vai ser o nosso novo denominador, tá ok? Então, ó, divide pelo de baixo e o resultado eu multiplico pelo de cima. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 7, 35. 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 4, ou 3 vezes 8, 24, né? Então, 35 menos 24 dá 11. 11 quinzeavos, ok? 11 quinzeavos. Só prestar atenção se os denominadores são iguais ou diferentes, né? Agora eu tenho adições e subtrações na forma decimal, tá? Então aqui, ó, eu tenho dois números decimais. Nesse caso aqui eu vou subtrair, porque o primeiro é positivo e o segundo é negativo, né? Então subtrai. Organiza. A primeira coisa que eu preciso organizar é vírgula embaixo de vírgula. Então o 20,4 menos o 3,21, né? Então eu preciso organizar em que a vírgula fique um embaixo do outro, ó. 20,4 e o 3,21. Esse zero aqui, ó, é só para não ficar nada em cima do 1, então eu vou acrescentando 0. E depois eu vou subtrair normalmente. 0 tira 1, não dá, então empresta. Emprestou daqui do 4, aqui vai ficar valendo de 10, aqui vai ficar valendo de 3. 10 menos 1 dá 9, 3 menos 2 dá 1. O 0 não dá para tirar 3, então empresta, ficou valendo de 1. E aqui de 10, 10 menos 3 dá 7, e 1, só baixar. 17,19, positivo, já que o 20 é maior, né? 20,4 é maior. Exemplo 2 aqui, ó, menos 2,8 e o mais 1,27. Aqui eu também tenho sinais diferentes eu vou subtrair, né? Então aqui, ó, organiza a vírgula embaixo de vírgula, 2,8, 1,27. Esse zero aqui é porque, ó, eu tenho duas casas decimais aqui eu só tenho uma, então eu vou acrescentar o zero para não ficar sem nada, né? 0 tira 7, não dá, empresta. Então aqui vai ficar valendo de 7 e aqui de 10. 10 menos 7 dá 3.
7 menos 2 dá 5. 2 menos 1, 2. E a vírgula vai baixar na mesma posição. Sinal de negativo porque o 2,8 é maior, né? Exemplo número 3. Aqui eu tenho um número decimal e um número fracionário. Pega esse número decimal e transforma em fração. 4,5 é 45 décimos, porque eu tenho uma casa decimal, então divide por 10, né? Então 45 sobre 10 menos 1/5. Preciso fazer o MMC para que iguale o denominador entre 10 e 5. MMC vai dar 10. Divide pelo de baixo e o resultado eu multiplico pelo de cima. 10 dividido por 10 dá 1. 1 vezes 45, 45. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 1, 2. Eu preciso só ajeitar aqui esse 41. Rapidinho. Continuando aqui, ó. 45 menos 2 dá 43 sobre 10. Fazendo a divisão, ando uma casa para a minha esquerda, 4,3. Ok? Continuando, agora nós vamos para a parte de multiplicação de números racionais, né? Então, na hora de multiplicar números racionais, eu vou multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Então, aqui, ó, é 1 vezes o 3, dá 3, e o 4 vezes o 2, dá 8. Mais com menos, dá menos, né? Então, multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Exemplo número 2. Multiplica 1 vezes o 16 e 8 vezes o 5. Faz o jogo de sinal, mais com menos dá menos. 1 vezes 16 dá 16, 8 vezes 5 dá 40. Vamos simplificar agora, ó. Dá para simplificar por 4, né? 16 dividido por 4 dá 8, 40 dividido por 4 dá 10. Então dá menos 8 décimos. Ainda dá para continuar simplificando. Simplifica agora por 2. 8 dividido por 2 dá 4, 10 dividido por 2 dá 5, então é menos 4/5, tá? E por último aqui eu tenho um exemplo de uma multiplicação de números decimais, né? Uma multiplicação de números decimais, de números racionais na forma decimal. Então aqui, ó, 2,21 vezes o menos 1,4. Então aqui, ó, vou multiplicar o 2,21 vezes 1,4. Vou multiplicar como se essa vírgula não existisse aqui, ó. Eu vou representar ela somente no final, né? Então aqui, ó, 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 4 vezes 2 dá 8. 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 2 dá 2. Agora eu vou somar 4, 8 mais 1 dá 9, 8 mais 2 dá 10, vai 1, 1 mais 2 dá 3. Agora eu tenho, ó, 1, 2, 3 casas após a vírgula. Aqui, ó, vou até circular. 3 casas após a vírgula. 3 casas após a vírgula. Eu vou contar 1, 2, 3 casas e vou repor a vírgula aqui para formar o nosso resultado, tá? Fazendo o jogo de sinal, menos com menos dá mais, 3,094, ok? Agora vamos para a divisão de números racionais. Então aqui, ó, na divisão, toda vez que eu tenho uma divisão de fração, eu vou repetir a primeira fração e multiplicar pela inversa. O que é inversa? Eu vou inverter. O que está no denominador vai virar numerador e o que está no numerador vai virar denominador. Então aqui é 1/4, ficou 4 sobre 1. Inverteu, né? Mudou de posição. Depois eu vou só multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Mais com menos dá menos. 1 vezes 4 dá 4, 3 vezes 1 dá 3. Vamos para outro exemplo. Aqui eu tenho aqui uma divisão entre números decimais, né? Então aqui, ó, eu tenho menos 1,2 dividido por mais 0,3. Só para lembrar aqui, ó, eu tenho uma casa após a vírgula e uma casa após a vírgula. Quando a quantidade de casas decimais entre os números for igual, eu posso tirar a vírgula e dividir ele sem ela, né? Então aqui vai ficar 12 dividido por 3, já que a quantidade de casas decimais são iguais. Então, menos 12 dividido por mais 3 dá menos 4, tá? Então, quantidade de casas decimais iguais, tira a vírgula e divide, beleza? Quantidade de casas decimais agora são diferentes. Aqui, ó, eu tenho 3 casas após a vírgula e aqui eu tenho apenas uma. O que eu vou fazer? Eu tenho que igualar essas casas decimais, né? Acrescentando zeros onde falta. Então, aqui eu tenho, ó,
mais 1,212 dividido por 0,300, já que aqui, ó, eu tenho 3 casas decimais e aqui eu só tinha uma, né? Então igualei a quantidade de casas decimais. Já que a quantidade de casas decimais são iguais, então tira a vírgula e divide 1.212 dividido por menos 300. Se você fizer essa divisão, isso vai dar aproximadamente menos 4,04, fazendo o jogo de sinal, mais com menos dá menos, ok? Vamos lá, para mais duas operações aqui, potenciação e radiciação, né? Potência nada mais é do que um produto, né, de fatores iguais. Então aqui eu tenho 0,5 elevado ao quadrado. O expoente aqui 2 indica que eu tenho que repetir o 0,5 duas vezes. Então fica 0,5 vezes 0,5. Fazendo a multiplicação aqui, ó. Multiplica 5 vezes 5 dá 25. Fica o 5 vai 2. 5 vezes 0 dá 0 com mais 2, 2. 0 vezes 5 dá 0. 0 vezes 0 dá 0. Soma agora. 5, 2, 0. Tenho duas casas decimais, então conta duas casas decimais aqui, da direita para a minha esquerda, 1, 2 e repõe a vírgula. Então isso deu 0,25, ok? 0,25, beleza? Próxima, aqui eu tenho um radical, né? Uma radiciação. Então aqui, ó, 0,0 raiz de 0,09. Vou transformar esse número decimal numa fração, 9 centésimos, né? Já que eu tenho duas casas decimais, divide por 100. Calcula a raiz do numerador, raiz do denominador, 3 décimos. Raiz de 9 é 3, raiz de 100 é 10, dividindo 0,3, ok? E por último aqui as minhas expressões numéricas. Expressões numéricas, eu tenho duas coisas a prestar atenção. Primeiro, são os sinais de associação, que eu também tenho uma ordem, parênteses, colchete e chave, e as minhas operações, né? Primeiro, potência e raízes, multiplicação e divisão, e por último, adição e subtração. Então aqui, ó, eu tenho parênteses, tenho colchete, né? Então primeiro eu vou resolver o que está dentro dos parênteses. Aqui eu preciso fazer o oposto do mais 1/2, que ficou menos 1/2, e aqui eu preciso calcular essa subtração de números racionais, né? Então aqui, ó, calculou o oposto, menos, repete, divisão. Calcula aqui, ó, adição de número, a subtração de números racionais. Preciso fazer o MMC entre 2 e 5, que vai dar 10. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 1, 5. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 3, 6. Ok? Fecha parênteses, fecha chave. Continuando resolvendo aqui agora. Então vou repetir o restante. Menos 1/2, menos 7/6. Divisão. Subtrai. Mais 5, menos 6. Sinal do maior, menos 6 menos 5, 1. 1 décimo, né? Agora eu preciso dividir. Repete a primeira e multiplica pela inversa. Ou seja, o que está embaixo vai para cima e o que está em cima vai para baixo. Então aqui eu tenho, ó, menos 1/2, menos 7/6 vezes. Inverte 10 sobre 1. Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Menos 1/2 menos 7 vezes menos 10 dá menos 70. 6 vezes 1 dá 6. Oposto agora aqui, ó, sinal de menos antes do colchete. Oposto, então aqui eu tenho 1/2 mais 70/6. MMC novamente, já que os denominadores são diferentes e eu preciso somar, né? Ou no caso subtrair, porque os sinais são diferentes. Denominador, ou MMC entre 2 e 6 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1 menos 1, menos 3. 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes mais 70 mais 70. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então aqui, ó, 70 menos 3, 67/6. Ok?